paz do Senhor a todos os irmãos da ETA, de Escola de Educação Teológica, Assembleia de Deus de Itajaí. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa matéria, com todo o seu desdobramento, conforme está no nosso módulo, a qual temos aqui em mãos, o nosso livro Texto, Plantação e Crescimento de Igrejas, nível básico do Ensinai. Um módulo aí bastante sugestivo, como aqui já mencionei outra feita, e muito interessante para nós, assim, termos algumas aplicações de alguns elementos para que possamos ter uma formação, para termos aí vamos dizer assim, uma visão bíblica e teológica de como nós podemos desenvolver e termos uma plantação de igreja, tendo também o crescimento da igreja e também para que ela possa ser uma igreja que venha dar frutos. Com isso, com certeza nesta oportunidade, nós iremos trabalhar alguns elementos sobre essa questão do desenvolvimento. E o primeiro que nós estamos adentrando aqui, conforme o nosso módulo, terceira aula, nós temos ali o núcleo. Então, algo importante, Após a escolha do local da nova igreja, o obreiro responsável por plantá-la deve trabalhar para a formação do núcleo, isto é, o grupo de crentes que formará o efetivo inicial da recém-nascida congregação. Eu quero que você fixe um pouco a palavra formará. Então, quando fala dessa questão de formação de um núcleo, nós vamos observar, por exemplo, que trabalhando até mesmo a visão do próprio módulo, onde ele trabalha aquela ideia do Rick Warren, que é lá Igrejas com Propósito. Ele trabalha essa visão e dentro dessa mesma nós podemos observar que nós temos ali um estudo, eu até tinha esse livro, um estudo onde fala sobre formar. E esse formar é justamente trabalhar a questão do núcleo, a questão de vamos dizer assim, grupos nos lares, por exemplo, cruzadas, e principalmente trabalhando a ideia de PG, pequenos grupos, que são grupos colocados então nos lares, formados nos lares. E esse formar, ele trabalha toda uma visão, tanto teológica, mas também discipuladora, para trazer uma formação, por isso que é formar, para trazer uma formação, para daí então dar continuidade a um trabalho que venha a ser coeso e organizado. Criar um núcleo é fundamental para a plantação e a sobrevivência da nova igreja. Então, é imprescindível que faça-se, vamos dizer assim, uma plantação de uma igreja sem primeiro nós termos um núcleo formado. De acordo com um estudioso sobre o crescimento da igreja, Robert Logan, se a igreja chegar ao primeiro culto sem ser desenvolvido adequadamente, ela poderá sofrer o mesmo destino que uma criança abortada proposital ou acidentalmente. Então, quer dizer, se chegar no primeiro culto e ela não ter desenvolvimento adequado, com certeza ela terá problema já no início. E muitas vezes nós até vemos situações de a igreja ela nem progredir. Aí que o trabalho aqui justamente a ideia de abortada, Como até penso que Paulo, quando ele fala que ele gerava, sentia dores, até que de partes como que fosse a igreja formada, aqueles irmãos fossem ganhos. Como nós falamos lá na primeira aula, é muito importante nós entendermos que Cristo ele mandou fazer discípulos, como lá mencionamos. Só que esses discípulos formados, eles já são uma igreja, já é uma igreja. Há uma necessidade de plantar, muitas vezes, uma igreja, tendo crescimento, para poder, então, ser edificada. Então, para isso, para que ela não venha a ser abortada, ela precisa, com certeza, ela precisa ter o seu desenvolvimento. Por outro lado, se uma igreja passa muito tempo em seu desenvolvimento, que ela não pode também ficar muito só no desenvolvimento pré-natal aqui, perderá o tempo vital e a visão. Então, quer dizer, acaba se protelando muito tempo para se desenvolver. Por isso que o nosso módulo, ele trabalha essa temática plantação e crescimento. Tem que estar de acordo. Tem que plantar a igreja, mas ela precisa desenvolver também. Ela precisa crescer,
E com isso, como a criança que começa a perder sangue e nutrientes com a ruptura da placenta. Então, quer dizer, ela acaba aqui morrendo, definhando com o passar do desenvolvimento, que não aconteceu ou acontece de forma muito longa e com isso acaba tendo problemas. Eu sempre penso que quando nós observamos algo similar a isso, nós podemos ver como um fruto. A Bíblia fala em Gálatas 5:22, nós vamos ver isso também, alguma coisa lá nas últimas lâminas desta aula de hoje. E aí eu vou mencionar aqui para você, para trabalhar uma forma aplicativa, para que possamos trabalhar como um paralelo à questão aqui apresentada pelo módulo sobre a questão da gestação, que seria, na verdade, o fruto. Gálatas 5:22 vai falar do fruto, no singular do Espírito, tendo 9 virtudes excelentes. Com isso, nós podemos ver que o fruto ele é o resultado de um trabalho. Nós vamos observar, por exemplo, que alguém planta, depois alguém vai regando, e o sol também trabalhando. Com isso, a Bíblia fala que Deus dá o crescimento. E aí nós vamos ver que se o fruto ele vier antes do tempo, ele é minguado. O sabor dele é minguado. Não tem sabor. O sabor dele é muito diferente do fruto no seu devido tempo. Então ele é resultado de um trabalho. Alguém planta, alguém depois vai lá e começa a regar, tem o sol, a chuva, e como nós pegamos o texto de Paulo, vai dizer que Deus dá o crescimento. E aí nós vamos ver que na estação certa, no momento certo, a priori, você vai ver que ele vai dar o fruto viçoso, um fruto que venha a ser digno, de arrependimento, da pessoa que está verdadeiramente servindo a Deus de coração, porque tem entendimento e consegue ter as excelentes virtudes. Da mesma forma, a gestação tem as semanas para se cumprir, tem, vamos dizer assim, o processo para ter o desenvolvimento, mas ele tem um prazo, ele tem um período. E para isso, nós também, como igreja, precisamos que ao formar um núcleo, nós precisamos ter um tempo específico para não se protelar, no sentido de ser, vamos dizer assim, muito breve e nem muito longo. Ele precisa ter um tempo aproximado dentro das características da região para que ele possa então ter um momento exato para o início dessa igreja. Como nós já vimos também na aula passada, sobre a localização, ter visibilidade, mas também ter acesso. Então tudo isso faz parte, estudar a questão cultural, para poder saber como que vai se elaborar esse núcleo, o que ele vai desenvolver até que essa igreja possa ser formada e ela possa ter crescimento. Então nós vamos ver aqui a fase preparatória. A primeira fase das atividades do núcleo compreende a sua formação e o trabalho de convidar e atrair os habitantes da comunidade para a igreja. Como acabei de falar, por isso que faz aqueles estudos, como mencionamos na aula passada, a questão mesmo populacional, como pode-se pegar fonte como IBGE. Falamos também sobre a questão, como aqui mencionei, de estudar as características daquela cidade e assim por diante. Isso é feito pela utilização dos mais variados recursos, como aqui estou mencionando, que vão desde contato telefônico até estudos bíblicos organizados nos lares. Então, nós vamos ver que dentro dessa primeira palavra, desta lâmina, daquilo que está no nosso módulo, ele já está nos mostrando o desdobramento também, sobre a questão do contato e sobre a questão dos estudos organizados nos lares. Que aí, por exemplo, há igrejas com propósito, o Rick Warren, eu estou mencionando porque o módulo já mencionou, e eu sei mais ou menos como que é trabalhada essa visão. É trabalhado com pequenos grupos, que aí vai ter aqueles grupos de PG, que é pequenos grupos nos lares, 10 pessoas, onde uma pessoa cuida daquelas 9 pessoas ou 10, e depois, quando começa a agregar outras pessoas, então abre-se um outro núcleo. É quase como uma visão de célula, E aí você vai observar, que também nós não podemos demonizar, porque podemos pegar a parte boa, E com isso, nós podemos ver que há um crescimento proporcional e também onde pessoas podem ser cuidadas
Porque hoje, no nosso contexto geral, principalmente nós da Assembleia de Deus, igrejas tradicionais ou igrejas que trabalham quase que, vamos dizer, a mesma visão, uma das dificuldades que encontramos é termos o tempo para poder visitar os membros, para poder ter esse contato mais próximo, no tete-a-tete, não apenas aquele de culto. E quando trabalha essa questão de pequenos grupos, essas pessoas já estão sendo visitadas pelo líder que tem a mesma visão, come no mesmo prato, veste a mesma camisa que o pastor dele. Então, com certeza, ele só vai levar para o pastor dele situações necessárias, mas coisas corriqueiras ele já vai eliminar nesta própria reunião, onde a pessoa se sente amparada. E isso é importante para uma igreja que está sendo plantada e ela haverá de ter um crescimento. Então a formação do núcleo plantador de igrejas precisa do apoio do núcleo, do contrário terá de fazer todo o trabalho sozinho, que é o que geralmente acontece, o que pode gerar cansaço e desânimo e levar ao fracasso. Por esse motivo é imprescindível que ele cerque de um grupo que o ajude a consolidar o trabalho na comunidade, que ele escolheu servir. O núcleo pode ser temporário ou permanente. Então nós vamos ver aqui o plantador de igrejas, grupo temporário e o grupo permanente. O plantador de igrejas, antes de analisar a composição do núcleo, é oportuno, melhor dizendo, analisar a pessoa do plantador de igrejas, que irá encabeçar o grupo responsável pela implantação e manutenção temporária ou permanente no trabalho ou do trabalho. O maior exemplo bíblico de plantador de igreja é o apóstolo Paulo. E isso nós podemos ver nas epístolas, podemos ver em Atos dos Apóstolos, as suas viagens missionárias e também aonde ele ficou mais tempo, outras ele passou menos tempo e ele foi então deixando ali grupos formados que eram as igrejas da época, a qual os irmãos conheciam através daquilo que era propagado através do apóstolo Paulo, que é o Evangelho. E aí nós vamos ver aqui do próprio Paulo. Ele plantou igrejas em 4 províncias do Império Romano: Acaia, Galácia, Macedônia e Ásia. Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo ele é um exemplo para que possamos ter aí como que ser um plantador de igreja, que seria um missionário, talvez alguém numa região mais rural. Por exemplo, se nós fôssemos analisar o contexto de Itajaí, nós observamos que aqui na nossa região há muitas igrejas. Nós já vimos lá nas primeiras aulas que pode-se plantar igreja no contexto onde já existem, porque como nós já mencionamos, é necessário porque muitas vezes acontece de outras igrejas ter a sua visão própria e às vezes acaba se limitando à quantidade de pessoas, sendo que uma igreja com uma visão bíblica, mas que abrange um pouco mais aquela visão, consegue agregar outros tipos de pessoas que não seriam alcançadas. Sem contar a questão das heresias, que muitas vezes acontece de ser propagada e disseminada no meio evangélico por algumas denominações de forma bem objetiva, direta, e aí com certeza isso é negativo. Então precisamos sempre estar avançando para tentar agregar vidas e ganharmos almas para o Senhor e com isso, logicamente, podermos dar crescimento à igreja local. Poderíamos também pensar aqui como plantador de igreja, por exemplo, igrejas no sentido onde também não tem, que aí nós poderíamos ver, nesse caso, em lugares ainda que muito pouco ou quase nada ou não tendo nenhuma. Que seria lugares, por exemplo, nós temos aqui a região da Itaipava, Brilhante, que há pouquíssimas igrejas e há um povo muito grande a ser salvo e ganho para o Senhor Jesus. Então nós temos ali o grupo temporário. Nova igreja pode ser apoiada por um núcleo temporário, quer dizer, ele não vai ser permanente, é só por um período. O obreiro pode reunir em torno de si, em caráter provisório, um grupo que o ajude durante certo tempo, até que ele possa formar, mais uma vez a palavra formar, lá daquele contexto também que eu mencionei sobre igrejas com propósito ali, né?
formar um núcleo permanente com os novos convertidos. Então, quer dizer, ele vai ter um grupo temporário que vai dar suporte a ele por um período de tempo até formar um grupo permanente. Tendo o grupo permanente, logicamente o temporário, se for composto por pessoas que não são da região, com certeza ele pode deixar então o permanente continuando o trabalho, juntamente com o obreiro, logicamente. Caso ele fique, porque nós já vimos também que tem obreiro que fica e tem obreiro que sai. Nós podemos ver o apóstolo Paulo, ficava por um período, depois saía. E ele deixava pessoas cuidando como pastor naquelas regiões. Grupo permanente, ou núcleo temporário, tem o propósito de auxiliar o obreiro, até a formação de um grupo permanente. Mas há casos em que o plantador de igrejas tem o apoio de um núcleo permanente desde o início. E aí, com isso, já é o grupo permanente, então, com certeza, irão dar continuidade caso o obreiro saia ou fique, porque ele vai precisar de pessoas. Uma coisa que nós precisamos ter em mente e saber que é algo verdadeiro é que ninguém faz nada sozinho. Então, nós vamos aqui, o trabalho do núcleo. A fase inicial da plantação de uma igreja exige intensa atividade do núcleo. O objetivo desse trabalho é informar a comunidade de que uma nova igreja, ou a primeira, está sendo implantada na área, bem como realizar um trabalho evangelístico a fim de atrair outras pessoas para o núcleo. As atividades dessa etapa do processo permitem muita diversificação. Então, por exemplo, contato com a população, cruzada, divulgação e estudo bíblico nos lares. Então você vai ver que agora, o trabalho desse núcleo, ele é bem objetivo, ele é bem, vamos dizer assim, bem traçado, para que possa se ter esse desenvolvimento. Então o contato com a população é algo extremamente importante. Tanto o obreiro quanto o grupo que o auxilia precisam estabelecer um canal direto de comunicação com o povo da comunidade. Então não tem como você formar uma igreja, plantar uma igreja numa comunidade sem você ter acesso a essas pessoas, se você não tiver o contato com essas pessoas. O estudo prévio da cultura, como já mencionamos, e do estilo de vida do público-alvo, será a base para a escolha do método a ser utilizado na aproximação. Então, nós observamos que este primeiro tópico aqui do trabalho do núcleo, que é o contato com a população, é extremamente importante. Aí nós vamos ver a cruzada, um evento de grande porte, com a participação de membros da igreja-mãe ou de várias igrejas, pode ser uma boa maneira de chamar a atenção para o novo trabalho que pretende desenvolver. Então isso é importante, na cruzada fazer aquele trabalho que venha a ser evangelístico, de uma forma que você, já tendo contato com a população, você já fez uma prévia para esse momento de cruzada, aonde agregará várias pessoas para que ela possa então já ter ali um contato direto, com aqueles que irão dar início a essa igreja. Então, nós vamos observar que isso também é muito importante. Após então a cruzada, nós vamos ver também a divulgação. Além do evangelismo de massa e pessoal, vários métodos permitem ao obreiro tornar conhecida a nova igreja. Cartas, jornais e revistas, telefone são uns deles. Hoje, com o avanço da mídia, nós podemos ver que cada pessoa com um celular na mão, ela pode fazer uma divulgação talvez até mais eficaz, ainda que não desmerecendo os outros meios de comunicação, até porque eu acho que se o apóstolo Paulo ou Jesus estivesse em nossos dias, ou até mesmo um dos apóstolos, utilizariam com certeza as mídias sociais. Então, quer dizer, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, então com certeza eles utilizariam desses recursos, para fazer live, para pregar o Evangelho, e abrangeria muito mais pessoas, e com certeza Deus faria através da vida deles, como pode fazer através da nossa também, essa divulgação, que aí ela não se torna só local, ela já é
um pouco mais abrangente. Estudo bíblico nos lares. O estudo bíblico nos lares nós podemos ver que ele tem uma forma, né, de, vamos dizer assim, de modular dentro daquilo que eu já mencionei. Eu não estou querendo aqui fazer da aula, né, um pequeno grupo de, vamos dizer assim, a visão somente de igrejas com propósito. Eu estou trabalhando o módulo. Só que o módulo está me dando essa sugestão. Tá? Essa forma de desdobramento do módulo, ela é muito similar ao que é trabalhado também na visão de igrejas com propósito. Até porque eu já estudei alguma coisa sobre isso e eu observo que fecha muito com o que está também nessa forma, né? Nessa visão de se desenvolver a igreja. Então, o estudo bíblico nos lares, um excelente método de formar um núcleo antes da inauguração da igreja é o de estudos bíblicos nos lares. Eu até penso que ele pode ser formado até depois da igreja também, porque a igreja, muitas vezes, o pastor não consegue agregar a todos, como eu havia lá mencionado um pouco antes nesse início de aula. Então, ali seria, para quem tem a visão, né, de permanecer com o estudo bíblico nos lares, seria aquela visão, então, que eu mencionei do PG, pequenos grupos, justamente para trabalhar essa visão de ter pessoas que estarão sendo também visitadas, vamos dizer assim, além de ter a participação no culto da celebração semanal, ele ainda tem um acompanhamento também durante a semana com o líder, vamos dizer assim, com o obreiro que foi colocado pelo pastor. Isso para quem pensa dessa forma. Para quem pensa da forma como o nosso módulo está trabalhando, na verdade, ter esses pequenos grupos nos lares até que a igreja seja, então, plantada e tenha o seu desenvolvimento. Então, o módulo trabalha mais ou menos nessa visão, mas a ideia é muito similar, como eu mencionei, lá da Igrejas com Propósito, do Rick Warren. No Brasil, nós temos igrejas com propósito. Nós temos lá a PIB de São José dos Campos, com o pastor Carlito Paes, e também outras igrejas, inclusive na nossa região. As reuniões costumam ser semanais, com um número limitado de participantes, que no deles é 10. À medida que o núcleo, ou que o número, né, de participantes aumenta, novos grupos de estudo são criados, que aí entra a visão, como eu mencionei anteriormente, similar à de célula, né? Escolha do local das reuniões. Então nós vamos aqui já partimos aí um pouco mais para próximo do final, para nós também terminarmos essa aula dentro de um tempo hábil, né? Para que o aluno possa desenvolver também com a leitura que ele tem do seu livro-texto. Durante a fase inicial do processo de plantação de uma igreja, o obreiro responsável deve se decidir pelo local em que irá reunir o povo, nas situações em que o lugar das reuniões não é escolhido previamente. Visibilidade, como nós já mencionamos aqui, tem que ter aquela questão, né, da localização geográfica, né, e aqui na visibilidade. Um país de tradição católica, como o Brasil, a maioria das cidades foi fundada em torno de um templo da Igreja Romana. Por essa razão, eles estão sempre situados na região central de qualquer cidade brasileira. A acessibilidade. Há igrejas que são visíveis, mas não são acessíveis. Então, aquilo que eu mencionei, às vezes tem uma visibilidade boa, só que o problema do acesso acaba impedindo que essa igreja venha a ser, então, na verdade, uma igreja frutífera e que ela vai acabar se estagnando por não poder ter condições de ter crescimento. Não adianta plantar a igreja à margens de uma rodovia federal, por exemplo, né, com milhares de veículos passando diante dela todos os dias, se a possibilidade de alguém saia da estrada para assistir um culto é praticamente nula. É uma igreja visível, mas não é acessível. Então, por isso que há essa importância, né, de ter a visibilidade, mas também ser acessível, né? O espaço físico, o imóvel escolhido para a realização dos cultos deve atender às expectativas de público. É óbvio que falamos
em termos humanos, porque a obra de Deus não pode ser dimensionada. Uma única pregação de Pedro no dia de Pentecostes resultou na conversão de quase 3.000 almas, Atos 2:41. Então a primeira pregação de Pedro, ela praticamente, nós vemos lá no texto de Atos dos Apóstolos que agregou-se quase 3.000 almas, então somente com uma pregação. O cenáculo, onde os 120 crentes que receberam a promessa do Espírito Santo estavam reunidos, com certeza tornou-se pequeno demais para tanta gente. Por esse motivo, eles passaram a reunir-se no pátio do templo, que é o versículo 46. Então, quer dizer, só com a primeira pregação, eles, na verdade, trabalhando a questão do espaço físico, vai ser proporcional ao que foi ganho de pessoas. Mas eu penso que a visão do pastor, do obreiro, ela precisa ser sempre com fé, sempre mais do que alguém que às vezes está ao seu lado é limitado. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui uma visão bem rápida, uma questão pessoal. Quando eu começava a dar aula de discipulado aos irmãos na Cidade Nova, o que acontecia? Irmão, vai ter só 2, 3 alunos, que às vezes tem 2, 3 alunos. Só que eu sempre colocava cadeiras a mais. Por quê? De vez de 3 eu botava 20. E eu, por algumas vezes, eu vi aquela sala repleta de 20 a 25 pessoas, como às vezes 2, 3 pessoas. Mas quando tinha 2 e 3 pessoas, eu já visualizava que poderia ter aquelas 25 ou mais. Então, desta forma, eu vejo que nós precisamos sempre ter a visibilidade, a acessibilidade e o espaço físico. Ele sempre ser adequado ao que você tem por fé também, não apenas por aquilo que você acha que irá para aquela determinada aula, para aquela determinada igreja, ou assim qualquer outro contexto no nosso meio. Nós temos o culto inaugural, Então, depois de todo esse processo, cruzada, e depois também pequenos grupos e tal, estudo nos lares, divulgação, contato com até mesmo a população em si, nós vamos ver aqui então o culto inaugural. No processo de plantação de igrejas, há um dia especial. O dia da realização do primeiro culto público é uma data crucial porque marca o final da fase preparatória e o início da existência oficial da igreja. Então, quer dizer, após todo esse trabalho, vai ter o culto inaugural. Então, é um momento específico, especial, porque ele então vai dar o término de tudo aquilo que foi feito de forma preparatória, para, enfim, começar então a plantação dessa igreja. Claro que ela já começou a ser plantada com todo o desenvolvimento inicial, mas agora de forma efetiva, como inaugural. A data deve ser escolhida com muito critério para que possa abranger o máximo de pessoas, que alguém pode querer fazer, vamos dar um exemplo, uma segunda tarde, aí a maioria da igreja trabalha, vai ter pouca gente. Não, nós vamos fazer num domingo à noite, aí tudo bem, porque é um momento, é um horário onde agrega mais pessoas. Então é bom sempre fazer esse dia, ou a escolha desse dia com muito critério, a fim de que a inauguração da igreja seja a principal atração da comunidade nesse dia. Por isso, evite a coincidência com outros eventos. Isso aqui também é extremamente importante. Então nós vamos para a nossa última lâmina, a qual nós iremos trabalhar a dinâmica espiritual da nova igreja. Isso aqui é muito importante para que possamos, dentro dessa plantação de igreja, ter o crescimento. E no crescimento, ter esses elementos a qual iremos aqui trabalhar de forma sucinta, objetiva e bem clara. Ao iniciar as suas atividades, o plantador de igrejas precisa adotar uma dinâmica espiritual baseada na fé, no amor e na oração. Então, 3 elementos essenciais para a vida cristã. Aí nós vamos observar esses 3 fatores, além de caracterizar o trabalho em sua fase inicial, constituem a base sobre a qual está edificada a igreja, o corpo de Cristo. O amor. O amor sozinho cumpre a lei e faz parte
do fruto do Espírito, como havia mencionado lá no início da nossa aula, né? Falando um pouquinho sobre o fruto do Espírito no singular, com 9 virtudes. Uma delas é o amor. Esse amor deve ser demonstrado entre os que formam a comunidade de fé e também a todo ser humano, o nosso próximo. Não podemos nos esquecer de que, além da pregação do Evangelho, a igreja local tem um papel a desempenhar diante da sociedade. Devemos demonstrá-lo ao mundo, pois o amor é o cumprimento da lei. E aí nós vamos ver que o amor, a Bíblia mostra, né, que ele não é apenas um sentimento, ele é mandamento. Tanto que para casais, a Bíblia fala lá em Efésios 5, o apóstolo Paulo fala que é para o marido amar a sua esposa. E ele vai além, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, um amor sacrificial. Você vai ver também, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, que após no capítulo 12 apresentar, primeiramente, né, falando para que não venham ser ignorantes acerca dos dons, a apresentação dos dons. Depois o versículo 13 vai falar da igreja como o corpo de Cristo. Depois o capítulo 13, a excelência do amor. E depois capítulo 14, a manifestação dos dons que precisa passar pelo ágape de Deus. Porque sem o amor, com certeza nós seremos como metal que apenas faz barulho. Então quer dizer, não tem vida, né? E aí nós vamos observar também que dentro da excelência do amor, o apóstolo Paulo está mostrando que entre a igreja, no sentido, né, de cada membro fazer parte do corpo e não sendo os membros iguais, ela precisa ter o amor para poder dar, então, vamos dizer assim, para que ela possa desenvolver os dons e principalmente possa exercer em amor. E aí nós vamos ver também que Cristo amou, né, o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo através de Cristo, que é Deus também, lógico, né, sendo um Deus só, como já aprendemos aqui em outras feitas, na verdade um Deus em 3 pessoas distintas, né, como a Bíblia nos mostra. E aí nós vamos observar que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala em 1 João 3,16, que é interessante porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Irmão, não é muito fácil pregar sobre amor. Na verdade, pregar é até fácil, o problema é viver. Aí nós vamos fechar aqui, por exemplo, 1 João 4,8, onde fala que o apóstolo João vai dizer que quem não sabe amar não conhece a Deus, porque Deus é amor. Depois nós vamos ver lá em João 13, 33, 34 ali, vai dizer que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Amor sacrificial. Então vai trabalhar tanto a ideia de João 3,16, quanto também a questão do texto de 1 João 3,16. Então, sem contar que o capítulo 13 de 1 Coríntios mesmo, se for trabalhar mesmo, ele tem muita informação e muita característica de como que é esse amor. Então, nós não vamos entrar neste pormenor para nós darmos aqui, então, os últimos 2 elementos, né, ou fatores, para nós termos uma dinâmica espiritual da nova igreja. Fé. A iniciativa de plantação de uma igreja é um ato de fé. Quem se propõe realizar uma obra desse tipo precisa enxergar além do trabalho em si. Por isso que eu já falei de antemão sobre a fé um pouquinho, né? Quem inicia um ponto de pregação em uma casa com meia dúzia de ouvintes visualiza em um futuro próximo um novo tempo. Então começa ali um trabalho. Com certeza a pessoa já tem que visualizar que esse trabalho pode se tornar uma grande igreja, que esse ponto de pregação tem almas ao redor para ser ganha, pessoas na droga para serem libertas, pessoas na prostituição que precisam ser libertas. Então, quer dizer, em várias áreas, né, que a pessoa possa viver de forma equivocada. Com
toda a estrutura necessária. E para isso precisa também de estrutura. E repleto de alegres cristãos. O missionário que chega a um lugar estranho, onde ninguém conhece o Evangelho, está convicto de que o seu trabalho renderá muitos frutos. Então, nós vamos observar aí esse elemento da fé. Fôssemos aqui trabalhar, né, no hebraico, emuná, no grego, quer dizer pistes. Então, emuná, mais aquele sentido de confiança. Pistes, né, da fé, como está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Nós não estamos vendo Jesus, mas eu vejo Jesus através da vida das pessoas, através de uma vida transformada, de um novo nascimento, de fruto digno de arrependimento. E também no fruto como consequência, né, que aqui estou mencionando. Porque a salvação é pela graça, mas o fruto ele vai nos mostrar toda essa graça na nossa vida, o caráter de Cristo através do fruto do Espírito. Depois nós vamos ver, até porque essa fé também, nós vamos ver também no fruto do Espírito, que é a fidelidade. Oração, outro elemento inseparável da obra de Deus é a oração. Você vai ver lá em Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que uma das primeiras coisas que você vai ver após ele ter a visão do homem macedônio, Paulo passa a Macedônia, é ter um local próximo ao rio que era para a oração. Então, coisa que nós devemos sempre, né, procurar estar, vamos dizer assim, preocupados. Né? Eu me cobro muito e vejo que já orei mais e preciso orar mais. Então, quer dizer, sem oração nós não teremos a direção de Deus de forma tão completa com a oração, leitura da Bíblia, jejum, consagração. Para nós concluirmos, nós vamos ver aqui. Plantar igrejas é entrar em batalha espiritual. E a oração é uma arma da qual o obreiro não pode se separar. O ministério da igreja primitiva era baseado na oração. Atos capítulo 6, versículo 4, onde vai falar ali da escolha, né, dos diáconos. E essa escolha foi justamente porque para que eles pudessem ter tempo para a oração e para o ensino da palavra. Então, quero deixar aqui esta aula como a nossa terceira aula, dizendo para você, aluno da ETEAD, que você é especial para o Senhor e que nós estamos aqui para juntos crescermos na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.